Bom, eu sou o Eduardo Simon, eu tenho 47 anos, eu sou formado em propaganda e marketing e também em administração de empresa. Eu era viciado em ler historinhas em quadrinho e eu sempre acabava recortando e guardando um pouco das campanhas que tinham, eram campanhas voltadas para o público infantil. E eu acabei tendo uma coleção muito grande, eu guardo até hoje, uma coleção muito grande de anúncios de marcas que eu achava interessante, enfim. E aí meu pai trabalhava numa multinacional, de vez em quando trazia revistas de fora, porque ele sabia disso. Então eu fui acabando criando o meu repertório de comunicação, achando isso fascinante. E eu cresci na década de 80, e na década de 80 os profissionais de propaganda eles eram figuras públicas muito conhecidas e eu sempre admirei essas grandes figuras da propaganda, né? Então eu comecei a trabalhar em agência, eu tinha de 16 para 17 anos, a agência de um amigo da família que eu queria um pouco conhecer a história do como é trabalhar em agência, uma agência pequenininha de bairro, bem pequenininha mesmo, e logo que eu entrei na universidade eu tinha saído da casa dos meus pais, eu tinha que é, construir minha vida financeira. Meu pai, acho que como represália, como estímulo, ele disse que eu tinha que, a partir dali, me sustentar. Então, foi ótimo para mim isso, duro no começo, mas foi ótimo porque acabou forjando em mim um lado que eu acho que me acompanha até hoje, que é de empreender. Logo no primeiro ano da universidade, eu criei uma agência pequena, ah, porque eu via no curso e conversando com profissionais da área que tinha uma demanda de serviços que as agências não queriam atender, porque não era lucrativo. Fosse material de ponto de venda, pequenas promoções, enfim. E um dos meus primeiros clientes foi o McDonald's, e começou aí uma história de relação profissional que a gente tem até hoje. Essa minha agência, com o tempo, começou a crescer, acabou sendo comprada pela Taterca, que era uma agência do Dodi Taterca, uma agência grande que atendia o McDonald's, e por causa disso ele ficou sabendo do meu trabalho. Eu fui à Taterca, logo depois eu acabei virando sócio da Taterca, e de lá para cá, eu sempre, minha relação profissional com as empresas que eu passei, sempre foi de sociedade, e eu acabei me tornando um empreendedor, né? A Taterca foi uma década depois vendida para o Grupo Publicis, e eu acabei liderando, a partir de 2015, a fusão da DPZ com a Taterca, que deu origem à DPZ-IT. E foi uma jornada de 6 para 7 anos à frente da DPZ-IT, muito interessante, porque primeiro eu tive contato na prática com o poder de uma marca, né? A marca DPZ é uma marca fenomenal, e só que ela passava por um momento delicado, tinha sido vendido para o grupo Publicis, os três fundadores tinham saído e ela tinha perdido muitos negócios. Então, também foi, por outro lado, essa experiência uma chance de eu estar à frente de um negócio. Eu era sócio também da DPZT, mas estar à frente de um negócio que precisava de um turnaround. E acabou sendo tido como o turnaround um dos mais importantes da história da publicidade brasileira. A DPZ saiu de 17º no ranking das maiores agências para terceiro, entre segundo e terceiro, no meu último ano à frente do negócio. Mas ao longo desses anos, eu fui conhecendo um pouco mais a indústria da propaganda, eu fui entendendo melhor as dinâmicas de você fazer parte de um grupo internacional num negócio como comunicação, que é um negócio de serviço, e também enxergando as oportunidades, né? Me incomodava muito olhar para o ranking das maiores agências do Brasil, um ranking que a gente estava ali na frente, então a gente era um dos negócios mais importantes da propaganda, e perceber que basicamente tinham apenas agências multinacionais, tinham uma ou duas agências brasileiras nesse ranking das 20 maiores. E também me incomodava bastante o fato de que eu percebia, estando liderando um negócio importante como a DPVT, que tinham muitas transformações que a indústria precisava fazer e não estava fazendo, em razão, basicamente, pelo fato dos grandes grupos internacionais passarem por um momento de reestruturação, inclusive de valor de ação baixo, então investir no país não parecia ser uma prioridade, e começou a nascer em mim a vontade de empreender e criar uma agência do zero, criar uma agência já olhando para o futuro,
com um modelo de sociedade aberta, onde eu pudesse atrair talentos que estão se destacando nas suas posições como sócios e continuar convidando pessoas para serem sócios, num modelo que é chamado de partnership pelos escritórios de advocacia ou pelos fundos de investimento que usam esse modelo para reter talentos e para atrair talentos. E era algo que eu não conseguia fazer, obviamente, está fazendo parte de um grupo internacional, é inviável. Então, em 2021, a gente começou a negociar, eu comecei a negociar com a Publicis a minha saída. A gente tentou, de alguma forma, fazer isso num processo diferente do simplesmente de sair do grupo. Eu queria empreender, convidei eles para serem sócios, acabou não funcionando, e a gente, na metade de 2021, criou a galeria, né? Então, logo a gente anunciou para o mercado que a gente estava criando a galeria, eu e dois sócios meus que trabalhavam comigo na DPZ. Três clientes da DPZT resolveram acompanhar a gente nessa operação nova. Então, a gente começou com três clientes importantes, McDonald's, Itaú e Natura, mas nos meses seguintes à criação da galeria, a gente conquistou um portfólio realmente espetacular, do qual eu me orgulho muito. A gente trabalha hoje para TikTok, para Seara, para Vivo, para marcas realmente muito importantes, o que fez com que a gente, em menos de um ano de vida, já tivesse de novo entre as maiores agências do Brasil, do ponto de vista de faturamento, de compra de mídia e de receita. Tem sido uma experiência muito interessante empreender nesse momento. Quando eu olho para trás, eu acho que deve me faltar algum parafuso, porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente começou a operação com mais de 180 funcionários. Então, comprar computador, equipar o time, criar um conceito no meio de um momento complexo, onde o horizonte de certezas é muito mais curto, foi uma experiência muito interessante. Uma empresa controlada por brasileiros, sem sócios internacionais, e que tivesse liberdade para investir no mercado, para inovar, para trazer formatos novos de atuação, ela tem se provado absolutamente verdadeira. E eu tenho visto outras agências despontarem no mercado, agências independentes, ou surgirem nesse momento, e isso tem a ver muito com essa leitura que a gente fez. Eu acho que tem anunciantes que preferem trabalhar com agências com quem eles conseguem falar com o dono, cujo principal mercado é o mercado brasileiro, então não é uma agência de um grupo internacional que tem outras prioridades. A agilidade em tomada de decisão, a capacidade de inovar em novos formatos de negócio tem sido determinante para o nosso sucesso, e eu vejo no mercado outras agências que estão fazendo também esse mesmo caminho, ou, ou outros profissionais que estão abrindo seus próprios negócios nessa indústria. Vale lembrar que a indústria brasileira de comunicação, de marketing, é uma das três maiores do mundo. É difícil a gente encontrar um segmento onde o Brasil é tão relevante, não são muitos os segmentos em que a gente consegue ser tão relevante quanto na indústria de propaganda e marketing. Então, é importante a gente continuar inovando e criando novas empresas, criando oportunidades que o mercado se desenvolva para competir com os grupos internacionais que também têm uma relevância muito grande para o negócio e vão continuar existindo e sendo importantes na nossa indústria. Mas o equilíbrio entre agências independentes e agências de grupo é importante para dar opção para o cliente eleger. Então, tem sido uma jornada de profissional, em especial nesse último capítulo, muito emocionante, porque é um mercado muito relevante na cultura, nos negócios, né? É um mercado que traz retorno para os anunciantes, e de uma indústria que é pujante, que é interessante, que se renova a partir da adoção de novas tecnologias e novos formatos de distribuição de mídia. Tem sido, para mim, uma jornada e tanto. Eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei ainda na adolescência de trabalhar com aquilo que eu admirava tanto, que é comunicação, que é marketing. Um exercício importante que eu faço sempre, é um exercício de chamado à responsabilidade, é eu entender o quanto o que a gente faz é importante na vida das pessoas, o quanto que impacta decisões, o quanto que cria hábito, o quanto que a gente influi na cultura popular. Então, eu procuro fazer sempre essa reflexão para lembrar que o que a gente faz é muito importante para a gente mesmo e que não é só aquela rotina do dia a dia, de discutir briefings, de trabalhar em planejamento estratégico, de criar ideias, mas o efeito do que a gente faz na vida das pessoas é muito grande. E eu tento fazer esse exercício porque eu estou numa posição de liderança de um negócio que hoje tem quase 400 pessoas, 380 pessoas, e é importante eu lembrar
desde um jovem que está começando na profissão e tem na galeria sua primeira oportunidade de trabalhar na área, ou até mesmo um profissional que, depois de tanto tempo trabalhando, esquece o quanto é relevante e sagrado o que ele faz. Eu faço esse exercício para mim mesmo, para que eu consiga dividir com as pessoas esse chamado de responsabilidade, né? O que a gente faz como indústria é muito relevante. Quantos não foram a influência que a gente cria no mercado de cultura, na vida das pessoas, quando a gente cria uma campanha, quando a gente cria um bordão que pega, quando a gente cria algo super influente. Eu vou dar como exemplo algo que a gente fez recentemente, eu acho que vocês vão se lembrar, vou dar três exemplos, que eu acho que ajuda bem a compor, né? Quando a gente fez Caverna do Dragão para a Renault, que foi uma campanha absolutamente fora da curva do ponto de vista criativo, mas do ponto de vista de repercussão também, aquilo fez muitas pessoas revisitarem a relação que elas tinham com o fenômeno cultural, que é o Caverna do Dragão, e fez a montadora Renault sair de sétima para quarta no ranking de montadora no Brasil, porque a gente compreendeu o efeito do que a gente fazia sobre o consumo de propriedades culturais, né? Então, é algo que, assim, aquele momento é um chamado à realidade de como o marketing faz parte da vida das pessoas, como ele influencia decisões, enfim. Um segundo momento foi quando a gente mudou o nome do McDonald's para Mac, né? A gente foi na fachada das lojas, de 3 lojas do McDonald's, mudou e a partir da reação das pessoas a gente construiu uma campanha. E, de novo, aquilo causou um rebuliço, teve muita gente que veio questionar, dizendo que era uma anti-iniciativa de marketing, ou como é que vocês vão mudar o nome de uma marca consagrada, mas a verdade é que os resultados para a marca McDonald's são inacreditáveis, do ponto de vista de indicadores de marca, de rejuvenescimento da marca, tudo medido e checado para a gente ter certeza do que a gente está falando, e do ponto de vista de venda, a marca tem batido recordes de venda mês após mês, desde que a gente criou essa iniciativa já há algum tempo. Novamente, a gente viu o efeito da gente entender como é que as pessoas se relacionam com a marca e traduzir isso numa campanha. Quer dizer, não fomos nós que inventamos o jeito de chamar o McDonald's de Mac, já é a forma como as pessoas chamam. Isso me trouxe à tona o quanto é importante a gente conseguir conversar com o consumidor das marcas e entender como que eles pensam da marca, como é que eles se relacionam com ela, né? Então, essa presença no dia a dia das pessoas com uma marca amada como o McDonald's, a gente conseguiu traduzir mudando o nome da marca temporariamente, em algumas situações, de McDonald's para Mac, porque as pessoas já chamam, né? Ninguém mais chama o McDonald's de Mac quando coloquialmente se refere à marca, mas aproximou a marca dos jovens, aproximou a marca dos brasileiros, né? Com um raciocínio simples. Quando a gente é muito próximo de alguém, a gente passa imediatamente a chamar ela por um apelido. E o McDonald's tem um apelido, esse apelido é Mac. E um terceiro exemplo da importância e da relevância do marketing na minha vida e na vida das pessoas é quando a gente fez uma campanha do Dia dos Pais para a Natura, em que a gente usou o Tammy Gretchen, que é um pai transexual, e como um dos exemplos de pais e mostrando o quanto é importante a gente ter uma relação abrangente, inclusiva, com os novos formatos de família, com as pessoas. Então, o efeito disso foi absolutamente inacreditável. A gente, óbvio, estava preparado para um grande efeito, mas a gente não esperava que um pastor político fosse convocar um boicote à marca Natura, e como reação a isso o Brasil inteiro aderisse, dando apoio à Natura, celebridades, artistas, jornalistas, várias pessoas gravando depoimentos de apoio à Natura, mostrando o quanto, quando a gente toca num ponto sensível, fazendo marketing, a gente consegue, e relevante, a gente consegue fazer com que a sociedade reaja, né? Nesse caso, ela reagiu primeiro contra e depois muito a favor. Para você ter ideia, durante 2 dias seguidos, a ação da Natura subiu mais de 10% na Bolsa, sem nenhum outro fator, simplesmente porque a Natura foi, durante alguns dias, o assunto mais conversado no Brasil, dentro da nossa bolha de marketing, mas fora, na vida das pessoas. Tudo isso eu transporto para a minha vida e fico também refletindo o tempo todo o quanto o marketing é presente em cada decisão de consumo que a gente traz, na forma como a gente se apaixona por ideias, na forma como a gente se apaixona por marcas, como é que a gente se apaixona por conceitos, sem perceber, né? Por trás de um executivo de marketing ou de um líder de uma organização como a nossa, existe um ser humano que também é impactado e tem as suas decisões muito formatadas pelo marketing. Então, o marketing é
a capacidade da gente interpretar as pessoas e a sociedade e traduzir isso numa estratégia que ajude a vender um produto, um serviço, uma imagem. E a gente passa por isso o tempo todo. Então, eu posso buscar nos exemplos profissionais, como eu dei, ou na minha vida, uma série de pontos onde eu percebo o quanto é relevante e o quanto afeta as minhas decisões de consumo, aquilo que eu faço. Né? A gente é apaixonado por marcas, que a gente tem uma relação muitas vezes não racional. A gente não consegue racionalizar por que a gente gosta do McDonald's, ou a gente gosta da Apple, ou gosta de determinadas categorias de produto, tipos de produto, de marcas, porque não é simplesmente uma construção só racional. Ela também é emocional, ela guia nossas decisões também pelo lado emocional, e isso faz parte daquilo que a gente faz. É muito importante para quem assiste a gente e trabalha nesse mercado, a gente sempre fazer esse exercício de humildade, de ir buscar realmente quão é importante aquilo que a gente faz, né? Zerar um pouco o que a gente pensa e falar, deixa eu entender o quanto é relevante o que a gente faz para a gente fazer isso com responsabilidade, com paixão, atraindo novos profissionais, permitindo o mercado a se renovar, porque aquilo que a gente faz é muito importante para as empresas, para a vida das pessoas, né? O marketing é capaz de afetar a forma como a gente enxerga o mundo, muitas vezes, né? Então, quando eu vejo as marcas hoje em dia tendo responsabilidade social, e traduzindo isso em comunicação, eu sempre paro e penso e falo, olha, isso está causando também uma transformação positiva da sociedade, não simplesmente consumo, né? E isso eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, de esquecer aquilo que a gente projeta como profissional, por causa do nosso ego, por causa das conquistas que a gente teve, parar um pouquinho e lembrar por que a gente escolheu, porque lá atrás eu comecei a colecionar propaganda que eu via em gibis, né, em história em quadrinho, e o quanto aquilo me fascinava, o quanto aquilo afetou a minha vida nas decisões que eu tomo, para a gente atuar de forma responsável enquanto profissionais de marketing. A gente está passando por um processo de transformação muito importante e relevante, né? Basta a gente pensar que durante décadas, gerações foram acostumadas a estar consumindo conteúdo, ouvindo rádio, e ser interrompido por um break comercial, que normalmente tem um sinal sonoro, que é uma forma do produtor de conteúdo deixar bem claro que a partir daquele momento entra um patrocinador, né, uma marca, e depois volta à programação normal. Então, a minha geração, ela foi acostumada, gerações anteriores também, a aceitar isso como um contrato tácito, de que isso ajudava a viabilizar o conteúdo que eu estava consumindo, né? O problema todo é que a gente hoje vive num cenário um pouco diferente, aliás, radicalmente diferente, né? Eu tenho filhas, que são de uma geração totalmente diferente, e elas não estão mais acostumadas com isso. Elas consomem conteúdo de forma fluida, em qualquer device, em qualquer momento, em qualquer aparelho, a qualquer momento do dia e sem interrupção. Então, essa geração ela está sendo treinada a não entender a relação que a gente tem com comunicação. E no futuro isso vai se tornar ainda pior, ou ainda diferente, ainda mais diferente, porque o 5G ele permite com que a gente consuma conteúdo numa velocidade melhor, com uma conexão melhor em qualquer lugar, em qualquer aparelho, né? Então, essa transformação ela é muito radical para as marcas, para as estratégias e para a comunicação. Eu realmente acho que a gente está empoderando as audiências que consomem mídia para elas decidirem quando elas aceitam uma mensagem. E essa mensagem vai precisar ser muito relevante para elas. E quando a gente atingir esse difícil objetivo de convencer alguém de que a mensagem que a marca tem é muito relevante, essa pessoa imediatamente vai passar a ser parte da tua estratégia de comunicação. Porque não sei se a gente já se deu conta, mas hoje em dia, quando a gente recebe uma mensagem que a gente acha muito relevante, nós mesmos distribuímos ela para os nossos amigos, para os grupos de família, né? E eu acho que essa é uma das grandes sacadas do Super Bowl, que é como eles avisam antes quais são as campanhas que vão ser veiculadas, as estratégias que vão ser ali, usar o Super Bowl como ponto importante. Nós mesmos passamos a consumir aquilo como se fosse entretenimento, a gente fica esperando qual é a campanha que a Coca-Cola vai fazer ou que uma marca vai fazer no Super Bowl, e a gente acaba mandando para os amigos, mesmo quem não... Eu recebo isso de amigos que são advogados, que trabalham em outra indústria.
Então, no futuro, eu acredito que a gente vai ter que entender essa relação diferente com comunicação, e a comunicação precisar ser muito relevante para que o consumidor aceite ser interrompido de alguma forma. E quando ele aceitar, ele vai fazer parte da estratégia, porque vai ser uma mídia que a gente ganhou, não que a gente pagou por ela, simplesmente. A gente ganhou porque a gente é capaz de construir algo relevante, que entretém, ou simplesmente porque a gente fez algo que mobilizou a sociedade, como o exemplo de você mudar o nome de uma marca. Tudo isso são estratégias para a gente conseguir entrar de forma relevante na conversa das pessoas. Então, eu olho para o futuro e vejo que, como estratégia, as marcas vão se aproximar mais de conversas e menos de campanha, partindo do princípio que de campanha eu pago para distribuir uma mensagem, de conversa eu entro na conversa das pessoas com uma mensagem que é relevante. Por isso, eu acredito que o que a gente faz vai ser mais parecido com entretenimento do que simplesmente uma mensagem transacional, onde eu falo de um preço, de uma promoção. Então, quando eu engajar uma pessoa a entretém, toca de alguma forma em alguma emoção dela, essa pessoa vai fazer parte da minha capacidade de distribuir a mensagem. E, por outro lado, a gente está cada vez mais multiconectados, o dia inteiro consumindo mídia, não só quando eu estou ouvindo rádio ou à frente de um aparelho de TV, ou mesmo na frente de um computador, a gente é impactado o tempo todo por um aparelho celular que diz quem a gente é para a marca, que conta um pouco da gente na conversa, a gente reage a esses impactos que as marcas têm, então isso mexe muito na estratégia de marketing das empresas também, né? Eu acho que nunca foi tão difícil, mas, ao mesmo tempo, tão necessário o que se faz em marketing e comunicação, né? Hoje a gente tem múltiplos pontos de contato, e aquilo que antigamente eu conseguia acertando uma boa campanha, acertando um bom roteiro de um filme ou uma boa peça, hoje eu tenho que ter uma abrangência um pouco mais complexa, é mais difícil de fazer, mas mais necessário para as marcas. Como você falou, como foi dito em algum momento, a gente hoje consome um volume muito grande de comunicação e, às vezes, a gente tem dificuldade de entender exatamente essa marca está falando comigo para vender que produto, porque as marcas concorrem em categorias diferentes, né? Isso tudo faz com que a gente é complexo a gente eleger as marcas que a gente tem em relação emocional, porque a gente tem um limite daquilo que a gente consegue de. Essas são as marcas que indiscutivelmente eu vou consumir. Mas esse é o golden goal de qualquer marca. Como é que eu faço minha marca chegar a ser uma marca tão amada e tão querida, ser uma love brand, que eu possa consumir ela acima de qualquer dúvida, mesmo quando ela entra em categorias em que eu não estou acostumado a consumir com ela, porque eu confio nessa marca, eu me relaciono emocionalmente com essa marca. Então, as marcas estão se aproximando mais do consumidor sob uma ótica ainda mais emocional do que já foi no passado. É necessário e vai ser necessário que isso seja feito, né, para ela ser relevante. É por isso que a gente está vendo algumas marcas assumindo o risco de entrar em assuntos que elas não entram, não entrariam normalmente, seja num ponto de vista político, seja um ponto de vista sobre a sociedade, sobre a evolução da sociedade, porque essa é uma forma das marcas se colocarem de uma forma relevante para as pessoas. E, ao se colocar de uma forma relevante, eu considerar que ela faça parte das conversas que eu tenho. Então, a migração de campanhas para conversa é uma mudança muito significativa na estratégia das marcas, é mais complexo de fazer, e eu acho que é mais encantador, porque quando a gente acerta, são aqueles momentos em que a gente se lembra por muito tempo daquela marca. Quer dizer, quando uma marca consegue falar comigo no tom certo, da forma certa, sobre um assunto que eu considero relevante, não é porque ela está comprando um X número de impactos, ela está fazendo uma cobertura calculada por um time de estatística dentro da agência, é simplesmente porque ela soube encontrar, usando ferramentas de pesquisa, de dados, algo que é muito relevante para mim ou para alguém parecido comigo. Então, está mais difícil, mas quando a gente acerta, é mais duradouro o efeito, porque são poucas as marcas que conseguem trilhar esse caminho. O negócio de marketing e comunicação, ele é essencialmente um negócio de pessoas. Eu preciso entender mais de pessoas e tenho que ser capaz de, com o meu talento, traduzir isso sobre a forma de uma estratégia, de uma comunicação, entender o quanto as pessoas se relacionam com uma categoria para criar um
conversar com o consumidor através dessa comunicação, desse produto que foi criado. Então, eu acho fundamental que a gente reconheça os profissionais que fizeram diferença numa indústria tão relevante como a indústria brasileira de marketing e comunicação. Como eu disse em algum momento da conversa, a nossa indústria ela é muito relevante, ela é muito importante para a economia, e eu acho que num universo onde o talento da pessoa, o talento do profissional é algo que faz a diferença na gestão de uma marca ou na construção de uma estratégia de comunicação, reconhecer os profissionais que ao longo da sua carreira construir uma carreira consistente que agregou para o negócio, agregou para a indústria de comunicação, é fundamental. É uma cultura que a gente, felizmente, está mudando. O brasileiro tem memória curta, esquece dos grandes talentos do passado. Então, a gente tem um hall da fama. É muito interessante para no futuro a gente aprenda com quem fez no passado uma indústria mais relevante, que trouxe até aqui a relevância da indústria de comunicação. Sem dúvida nenhuma, isso está sendo feito da forma como é feito, com uma academia, com um pensamento de reconhecer a história do profissional e não um prêmio ou uma campanha que ele criou, e sim a história de contribuição dele para a indústria é fundamental. Quanto mais se fizer, melhor, para a gente conseguir continuar atraindo novos talentos que se espelham nesses profissionais que fizeram algo de relevante no passado. Eu, às vezes, me incomodo um pouco com o encantamento que é gerado em torno de tecnologia, de adoção de tecnologias de dados, de ciência computacional, tudo que, de alguma forma, acaba atraindo a gente por aquilo que é conceitualmente chamado de inovação. E a gente esquece que nada é mais inovador na nossa indústria que a capacidade de alguém entender a sociedade que vive, entender o espírito do momento e traduzir isso sob a forma de uma estratégia ou de uma campanha. Então, reconhecer essas histórias consistentes que ajudaram a trazer a indústria da comunicação até aqui é fundamental para que no futuro a gente não perca essa importância que a gente tem. Qualquer indústria que esquece de quem a construiu até aqui, provavelmente não tem um futuro brilhante. Então, eu tentei na minha vida inteira guiar minha carreira sempre olhando para os grandes profissionais do passado, que sentaram em cadeiras parecidas com a minha ou não, que foram clientes, ou que foram presidentes de agência, ou que foram criativos, estrategistas. Então, esse Hall da Fama ele ajuda a gente a organizar esse pensamento e a trazer histórias que são histórias inspiradoras. É fundamental a gente inspirar as gerações futuras para que eles achem o que a gente faz tão relevante quanto eles, entendam essa relevância, e eu acho que ajuda a equilibrar um pouco o fascínio que naturalmente a nossa indústria tem por tecnologia, por inovação sobre o ponto de vista de ferramentas e de adoção de novas tecnologias, também olhando para o profissional. Eu fico muito grato que exista um Hall da Fama como forma de levar adiante as histórias que trouxeram o mercado até aqui.